Olá, alunos! A aula de hoje é sobre fórmulas integrais de Cauchy. Considere o seguinte teorema: seja f analítica sobre um contorno fechado simples C e no interior da região definida por esta curva. Considere Z0 ponto interior nesta região. Então, temos o seguinte resultado: a integral curvilínea de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 é igual a 2πi, derivada enésima da função f em z0 dividido por n fatorial. Por exemplo, se n mais 1 for 2, ou seja, z menos z0 foi elevado a 2, aqui eu tenho 1 fatorial e aqui eu tenho a primeira derivada. Se aqui for 3, aqui eu vou ter a derivada segunda e aqui 2 fatorial. Caso n seja igual a zero, eu não preciso derivar. Então, aí eu vou ter 2π f de z0. Considere os seguintes exemplos. Então, nós temos aqui 4 exemplos de integrais curvilíneas, onde vamos aplicar as fórmulas integrais de Cauchy. Vamos iniciar aqui neste exemplo. Determine o valor da integral elevada a πz sobre z menos i, z menos 1. Considere as seguintes circunferências: uma circunferência de centro na origem, raio meio, uma circunferência de centro em z igual a i, de raio meio. Vamos lá. Temos aqui as figuras. As singularidades, z igual a i, z igual a 1. Estão aqui posicionadas. Isso na primeira curva, segunda curva. Sendo que no item A, as singularidades são exteriores. No item B, somente a curva só envolve a singularidade z igual a i. Então, integrando é analítico em qualquer domínio do plano complexo que não contenha os pontos singulares, z igual a 1 e z igual a i. Integrando é esse aqui. Bom, no item A, o integrando ele é analítico sobre a curva e no interior. O integrando ele não é definido em z igual a i e z igual a 1, mas estes pontos são exteriores à curva C. Logo, a integral é igual a zero. Então, em questões desse tipo, não basta você dizer que é igual a zero, tem que dizer por que é igual a zero. Tá aqui a justificativa. Vamos para o item B. Então, no item B, a gente usa a fórmula integral de Cauchy. Repare o seguinte, que vamos voltar aqui no teorema. Então, nós vamos usar esse caso aqui, ó, que ali eu vou ter z menos a singularidade. Quem é o numerador? O numerador aqui é justamente a função f. Então, a função f não é o integrando. O ponto i é o nosso z0, porque ele é interior à curva. Então, na fórmula integral de Cauchy, ali, quando n igual a zero, eu vou ter a função f dividido por z menos i. Z menos i. Então, se eu tiro aqui z menos i, eu fico com a função f, que é e elevado a πz sobre z menos 1. Então, esta é a função f, dividido por z menos i, vai dar justamente o integrando. Então, desta função f, eu aplico o resultado, que é 2π vezes f na singularidade i. Substituo i no lugar de z, fica elevado a πi sobre i menos 1. Note que a função f, assim definida, é a analítica sobre a curva C e no interior, porque z menos 1 está fora.
Vamos substituir o valor z igual a i na função f. Eu vou ficar aqui com e elevado a π. Isso vale cosseno de π mais i seno de π. Portanto, vale menos 1. Então, eu vou ter 2π, menos 2π dividido por menos 1 mais i. Aí eu multiplico pelo conjugado do denominador. O resultado final, simplificado, é π que multiplica i menos 1. Então, este é o resultado do item B. Próximo exemplo. O integrando é z mais 1 sobre z na 4 mais 3z ao cubo i. A curva é uma circunferência de centro na origem e raio 1. O denominador podemos reescrever. Podemos colocar o z ao cubo em evidência. Isso vai multiplicar z mais 3i. Muito bem. Então, esse aí é o termo fatorado no denominador. Temos duas singularidades. Z igual a zero, onde zero é esse fator, e z igual a menos 3i. Dentro dessa circunferência, somente tenho z igual a zero. Então, eu vou ter que me concentrar na singularidade interior à curva, que é a única, é somente z igual a zero. Z igual a zero é justamente o nosso z0. Então, o termo aqui é 3, certo? Então, esse n mais 1 é 3. Portanto, n igual a 2. Se n igual a 2, eu tenho a derivada segunda sobre 2 fatorial. Aqui eu reescrevi o denominador. Então, vamos lá aplicar. Eu tenho z mais 1 sobre z ao cubo, z mais 3i. Veja que aqui eu vou ficar com z ao cubo. Tirando z ao cubo, eu fico com a função f. Volta lá. Tirando z ao cubo, fico com z mais 1 sobre z mais 3i. Então, essa é a nossa função f. Desta função f, eu preciso da segunda derivada. Aqui é a aplicação da fórmula integral de Cauchy. 2π vezes a derivada segunda em z igual a zero sobre 2 fatorial. Então, vamos calcular a primeira derivada. Aqui é um quociente. Então, faço a derivada desse quociente. E, simplificando, eu fico com esta expressão. Vamos calcular agora a derivada segunda da função f, ou seja, calculo a derivada novamente de f'. Eu vou ter f duas linhas. E no resultado, eu tenho outra expressão. Bom, o que me interessa é esta expressão em z igual a zero. Substituo z igual a zero. Aqui embaixo eu vou ter 3i ao cubo. Então, o resultado final fica 2 que multiplica 1 menos 3i sobre menos 27i. Eu até nem multipliquei aqui pelo conjugado do denominador, porque lembre que posteriormente eu tenho que multiplicar por 2π. Então, ficou 2π sobre 2, que é 2 fatorial a 2, está aqui, vezes a derivada segunda. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho ali o resultado, 2π sobre 27, que multiplica menos 1 mais 3i.